Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. E falemos de vacina. A gente começa falando da novela que se tornou a questão da suspensão dos testes da Coronavac, suspensão determinada pela Anvisa, mas que já recuou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a retomada dos testes. Isso já deve ocorrer a partir de hoje, segundo o governo de São Paulo e o Instituto Butantan, com a continuidade da vacinação dos voluntários. Alguns recebem, uma parte recebe a vacina que está sendo testada, outra parte recebe placebo. Essa suspensão, você acompanha aqui com a gente na TV Estadão, ocorreu depois de uma morte, chamada de evento adverso grave. Depois se constatou que, segundo a Polícia Civil de São Paulo, foi um suicídio que não teria relação com a vacina. De qualquer forma, a investigação continua, mas a Anvisa autorizou a retomada dos testes. Na pandemia, já matou 163.406 pessoas no Brasil. E ontem o site do Ministério da Saúde voltou a operar normalmente, a receber a atualização das secretarias estaduais da saúde, que estava defasada. Falemos de eleições, especialmente em Macapá. Risco grave da situação escapar de controle pela intervenção do crime organizado, além de um quadro preocupante de inquietação social, foram os motivos listados pelo presidente do TSE para confirmar o adiamento das eleições por lá, nessa entrevista que ele deu à Rádio Eldorado. O ministro Luiz Roberto Barroso disse ter consultado os colegas ministros do TSE, do TRE, Exército, ABIN, Polícia Federal para tomar essa decisão. Ele espera que o pleito ocorra ainda em 2020 para evitar a prorrogação de mandatos. Lembrando, o estado está às escuras, teve um apagão há 10 dias e ainda está difícil restabelecer a energia completamente por lá. Fake news nessa reta final de eleições. Sobre isso, Barroso garantiu que a situação é melhor do que a vista em 2018 e que essa é uma guerra que estamos ganhando. E acompanhamos hoje também uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra uma milícia que estaria interferindo nas eleições municipais, com uma organização criminosa gerando recursos para campanhas políticas. São 12 mandados de busca e apreensão em relação a essa suposta milícia que opera na zona oeste do Rio de Janeiro. Esses mandatos são da Justiça Eleitoral. A Polícia Federal esclareceu que não há mandados de prisão em razão da legislação eleitoral, que restringe a prisão, inclusive de candidatos e até mesmo de eleitores no período anterior às eleições, a não ser que ocorra flagrante. A gente acompanha essa operação e atualiza lá no portal do Estadão. O governo federal pretende criar agora um programa de microcrédito para trabalhadores informais que vão deixar de receber o auxílio emergencial, que termina agora, em dezembro. O assunto foi discutido pelo Onyx Lorenzoni com o presidente do Banco Central. O fim desse auxílio é uma convicção no Ministério da Economia, então não vai ter mais dinheiro em 2021. A avaliação do governo é que não há espaço fiscal para dar mais dinheiro a fundo perdido aos informais. E por isso a meta seria ajudá-los a ter uma autonomia para trabalhar. Tem detalhes no Estadão de hoje. No esporte, destaque para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou ontem de 3-0 do Ceará, o Grêmio ganhou de 2-1 do Cuiabá, o Inter perdeu em casa, o América Mineiro ganhou de 1-0 do Inter, lá no Beira-Rio, e Flamengo e São Paulo, 2-1 para o São Paulo no Maracanã. Tem os jogos da volta semana que vem para definir os semifinalistas da Copa do Brasil. E a gente acompanha também a tentativa do Santos de adiamento do jogo do sábado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, pedido encaminhado à CBF, porque 10 jogadores estão com coronavírus e, além disso, tem o técnico Cuca, também internado com Covid. Falemos então sobre a criatividade do brasileiro, também em tempos de pandemia. O Estadão conta hoje como o Jorge Roriz, que trabalhava na criação do mundo mágico do Carnaval do Rio de Janeiro, com as suas fantasias coloridas, carros alegóricos fantásticos, Rio que também cancelou o Carnaval, se adaptou aos novos tempos. O artista tem feito máscaras faciais muito realistas que chegam a ser inquietantes. O Estadão de hoje traz algumas fotos, de, na verdade, a continuação do rosto da pessoa. Tem uma pitada aqui dessas máscaras no Estadão Expresso, no Eldorado Expresso, mas também no Estadão você encontra essas fotos bem legais. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Boa quinta.